É isso aí, pessoal. Tiaguinho, agora não dá tempo mais de desistir, então estou muito animado de estar aqui hoje, é minha primeira vez pregando, e eu já falei em frente da igreja, mas normalmente contando o meu testemunho, mas é a primeira vez como forma de ensino, e isso vem com muito temor, mas também não vou chorar, com muita certeza de que Deus me chamou e eu vou seguir Ele até o fim. Essa Bíblia aqui eu ganhei de um grupo desses também, 2013, e eu lembro que quando eles me entregaram, eu pensei, que legal que eu ganhei uma Bíblia, mas eu nunca vou ler isso daqui. Eu coloquei, bom que minha família está aí para testemunhar, e eu coloquei de lado, e durante 2 anos ela ficou lá guardada, e aí eu abri, e nunca mais fechei. Então, estou aqui hoje para compartilhar com vocês o que eu acredito que Deus me falou na leitura desse texto, e eu estou muito animado. Uma das coisas que me dão certeza de estar aqui, como o Tiaguinho orou, é que não sou eu, mas é a palavra do Senhor, e a gente pode... Deixa eu ver como funciona isso daqui. Ver que a palavra do Senhor não volta vazia, que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, e que ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga o pensamento e intenções do coração. Durante essa série, eu vou explicar um pouco mais como vai funcionar. A minha oração é para ver a palavra do Senhor sendo proclamada, independente de quem vier aqui na frente, de quem estiver falando. Nós sabemos que ela não volta, ela não volta vazia, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos, e ela é viva e eficaz. E eu gostaria de abrir um parênteses, pontuando o momento que a gente está como igreja. Estamos em um momento sem um pastor titular, nós estamos em um momento sem um prédio fixo definitivo, e para mim é muito claro como a comunidade Horizonte ela é guiada pela palavra do Senhor, porque se não fosse a palavra, eu não sei onde a nossa comunidade estaria, e eu acredito fielmente que daqui a algum tempo nós vamos ter um prédio, se Deus prover, confortável para todos nós vamos ter um pastor titular, guiando a nossa igreja com o seu seminário e tudo, e a gente vai poder olhar para trás e ver como que Deus realmente sustentou a nossa comunidade durante todo esse tempo. Eu vou orar para que Deus me dê sabedoria enquanto eu compartilho essa mensagem, e orem comigo então. Senhor Deus, eu oro por essa manhã, eu oro com temor, porque, afinal de contas, eu estou trazendo uma palavra do Senhor, e eu oro mesmo, Senhor, que o Senhor me dê as palavras corretas, que o Senhor fale, independente de mim, com a sua igreja, com os teus filhos. Esteja conosco essa manhã, e eu oro essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós iniciamos a série de 11 perguntas de Jesus, e nós vamos explorar os evangelhos, principalmente de Mateus, passando por alguns encontros que Jesus teve com as pessoas, e a nossa ideia é observar cada pergunta com uma investigação honesta, sem preconceitos ou receios, procurando entender profundamente o que Jesus quis destacar com as suas perguntas. E para essas 11 perguntas, nós teremos alguns homens que se dispuseram a vir aqui na frente e compartilhar sobre essas perguntas, como eu disse. E hoje eu vou iniciar, e na próxima semana a gente vai ter o privilégio de ouvir do Emerson, a gente vai ter o Diego, mais alguns outros homens que vão vir aqui, e eu estou muito animado para ver como que Deus vai nos guiar durante esse tempo. Então, depois de toda essa introdução,
a gente vai à pergunta da semana, né? Está em Mateus 5,46. Portanto, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? E meu objetivo aqui é simplesmente compartilhar o que eu acredito que Deus me falou durante essas semanas. E o nosso objetivo sempre como igreja é entender essa pergunta à luz das Escrituras e do seu contexto. O que Jesus queria mostrar para aquele povo. E para entender, né, mais essa pergunta, a gente vai precisar fazer um zoom, né, só que para fora, para ver em qual contexto que ele fez esse questionamento. Então vamos lá, Mateus 5, 43 a 48, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E eu já me atrevo a dizer que esse é um dos ensinamentos mais desafiadores, radicais e até drásticos de Jesus, né? Amar o seu inimigo. Se você me pedir para esquecê-lo, né, talvez eu consiga. Não fazer mal para ele, também me parece razoável. Você me pede para perdoar o meu inimigo, já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Mas amá-lo, a princípio me parece que Jesus está pedindo um pouco demais. Continuando a nossa contextualização do versículo, esse texto ele está em Mateus 5, no meio do Sermão do Monte, onde Jesus vai para o monte, né? E ao ver uma multidão que já estava seguindo ele começa a fazer uma série de ensinamentos. Nesse sermão ele está ensinando para várias pessoas diferentes. O texto não explica exatamente quais eram essas pessoas, fala que eram seus discípulos e uma multidão. Então, a gente imagina, né, que tinham vários curiosos, tinham judeus, tinha pessoas de todas as formas ali ouvindo os ensinamentos. E também ele ensina sobre diversos temas variados, lá que a gente encontra as famosas bem-aventuranças, o nosso papel no mundo como sal e luz. Ele fala sobre lei, sobre homicídios, adultério, menciona divórcio, até que a gente chega ao ponto do nosso versículo de hoje, que é: ame os seus inimigos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? E mais uma observação que eu queria fazer sobre esse texto é que Jesus, de forma recorrente, ele fala: vocês ouviram, mas eu lhes digo. E aí nós vemos esse padrão, vocês ouviram, mas eu lhes digo, no capítulo 5, em Mateus 21, 27, 31, 33, 38. E algo que nós já podemos perceber aqui é que durante esse Sermão do Monte, Jesus ele já começava a desafiar aquela multidão com tudo que eles acreditavam. Esse momento do Sermão do Monte é um dos momentos chaves de ascensão da autoridade de Jesus. Jesus, de forma constante, estava trazendo verdades que desafiavam todo aquele povo. E eu também gostaria de apontar para o fato que Jesus ele já estava trazendo mudanças com a sua chegada. Mudanças que implicavam não somente numa maneira de pensar sobre Deus, mas também numa maneira de enxergar Deus e uma mudança na sua cultura mesmo, né? A gente vê um pouquinho antes em Mateus 38, 39, que Jesus tem esse outro famoso também ensinamento, né? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita,
ofereça também a outra. Ele propunha mudanças em suas ações durante o dia a dia, desafiando o que é certo, o que era errado para aquela cultura, eu diria até a nossa cultura hoje em dia. Mas essas mudanças, a gente percebe que elas não eram apenas externas de comportamento, mas elas sempre apontavam para o coração. Os ensinamentos de Jesus, eles não eram legalistas. Ao contrário, é incrível como ele sempre apontava para uma realidade muito maior do que eles podiam perceber. Ele sempre apontava, como eu disse, para o coração, e ele aponta para o nosso coração. E um dos meus maiores objetivos aqui é nos ajudar a pensar, de fato, o que está por trás desse ensinamento, dessa pergunta dele. E vamos ver se a gente consegue chegar lá. E eu acho que a única maneira de conseguir fazer isso é mergulhar um pouco mais no texto. Se a gente olhar no versículo 44 e 45, a gente consegue extrair alguns tópicos de extrema importância para o nosso entendimento dessa passagem. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E antes eu queria apontar alguns erros que a gente pode ter, ou equívocos que a gente pode ter lendo essa passagem, e um deles que eu acredito é achar que Jesus nos chama para amar os nossos inimigos apenas para praticar a nossa bondade cristã. Amar o nosso inimigo para mostrar para ele que o bem vence o mal, acreditar que Jesus nos chama para amar o nosso inimigo para mostrar a ele quão bom nós somos. Ame o seu inimigo sendo superior a ele. Mesmo que eu acredito que esse ato de bondade pode, de fato, transformar e deve transformar a vida de quem está recebendo esse ato, eu não acho que essa é a motivação pelo qual a gente deveria amar. E um outro erro que eu acredito que nós podemos ter é querer provar para Deus que nós somos bons. Olha, meu Deus, como eu sou bom, eu consigo até amar quem me odeia. Eu sou basicamente um santo, né? Que bom filho que eu sou. Vocês conseguem perceber como que interpretar esses versículos dessa maneira se torna muito mais sobre nós do que sobre o outro? Ou até mesmo sobre Deus? Isso é muito perigoso, pois nós podemos cair num erro que eu até acredito que acontece muito no mundo evangélico, que é achar que o cristão é superior ao não cristão. Isso é uma mentira. E, pessoalmente, eu fico assustado quando eu percebo que até os nossos bons atos, eles podem ser feitos de maneira muito egoísta. Até os melhores atos de bondade são trapos imundos, Isaías 64:6, se nós compararmos a bondade do nosso Deus. O nosso coração consegue encontrar motivações erradas até para amar. O nosso Deus não nos chama para amar os nossos inimigos com o objetivo de provar para eles, como eu disse, que o amor vence o ódio. Que somos tão bons que nós conseguimos ir às pessoas que nos odeiam e jorrar amor para eles. Não é sobre nós essa história. Eu não sei se vocês repararam, mas no versículo 45, nós temos uma direção do motivo pelo qual Deus quer que nós amemos os nossos inimigos. E é para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. O que será que ele quer dizer com isso? Ame os seus inimigos para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Podemos perceber que nesse versículo o Senhor quer que nós amemos os nossos inimigos, não para provar algo para os inimigos, que o amor prevalece, mas para que nós venhamos a ser parecidos com os inimigos.
Ao nos desafiar a amar os nossos inimigos, o Senhor está nos chamando a demonstrar a nossa identidade primária, a de filhos de Deus. Ao receber a identidade de filho, nós nos tornamos uma nova criatura, e amar os nossos inimigos é um reflexo dessa identidade. E olha que interessante, ele está nos desafiando a amar nossos inimigos em amor por nós. Pois ele sabe o que de mais precioso nós podemos ter nessa vida é reconhecer a nossa identidade como filho e ser parecido com o nosso Pai, que é perfeito, que é imaculado, que não tem manchas. E é claro que em sua imensa sabedoria, ele pode e irá transformar a maneira que ele quiser do coração do nosso inimigo, se assim for a vontade dele. Então, depois de entender um pouquinho o que Deus nos chama para amar os nossos inimigos, e pelos versículos que nós lemos, ele faz isso porque ele quer que demonstramos e resgatamos a nossa identidade como filhos. E eu queria nos convidar para ver como o próprio Deus trata desse assunto. Se ele pede para amarmos nossos inimigos, se ele diz que nós precisamos resgatar, que é para que sejamos filhos de Deus. Então tá, como que Deus faz isso? Como que Deus trata os seus inimigos? Como que ele lida com esse próprio assunto? Deus tem inimigos? Não sei, eu não fiz teologia, vocês podem me ajudar a responder. É possível que alguns de vocês já tenham percebido onde eu estou querendo chegar com tudo isso daqui, mas se você não sabe quem são os inimigos de Deus, eu tenho uma notícia um pouco ruim para te dar. De acordo com as Escrituras, todos os que vivem em pecado são inimigos de Deus. Isso inclui eu, isso inclui você, não quem peca, mas quem vive em pecado. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. E também temos o versículo de Paulo em sua carta aos Filipos, que diz assim: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E assim como foi para mim, eu imagino que para vocês também é difícil nos colocar nessa categoria, né? De nos enxergar como inimigos de Deus, mas a Bíblia é um pouco clara nesse assunto, né? Todo aquele que está em pecado é visto como inimigo de Deus. E eu fiz uma breve pesquisa no Google mesmo, para ver qual que era a definição de inimigo, e a primeira que apareceu lá foi aquele que se encontra em oposição. Inimigo é aquele que se encontra em oposição. E nós sabemos que viver em pecado é estar em oposição à vontade de Deus para a nossa vida. O temor ao Senhor é odiar o mal. Provérbios 8:13. A bondade do Senhor e o pecado são coisas que não caminham juntas. Uma das orações que sempre me impactam é quando nós oramos para amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E acredito que Deus nos chama para odiar a maldade, mas não a pessoa má. Quanto aos inimigos, Ele nos chama para amar. Deus está nos chamando para amar os nossos inimigos. Se você deseja amar o que Deus ama, você precisa buscar amar os seus inimigos. E nós vamos ver como que Deus ama os seus inimigos. De novo, recapitulando a minha linha de raciocínio aqui. Sabemos que Deus nos chamou para amar os nossos inimigos. Nós sabemos que esse chamado Ele faz para que nós resgatemos a nossa identidade de filhos de Deus.
e nós sabemos que se estivermos em pecado, nós somos considerados inimigos de Deus, porque a santidade de Deus e o pecado, elas não podem caminhar juntas e elas não caminham. E agora, já caminhando para o final, vamos ver qual que é a atitude de Deus em relação aos seus inimigos. E com isso a gente pode lembrar de uma famosa frase, eu não sei quem falou isso, imagino que alguns de vocês já ouviram, mas é que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Mesmo com o pecado que vive em nós, que nos torna inimigo deles, Ele escolheu nos amar e nos resgatar. Deus, em sua infinita bondade e amor, nos resgata de uma condição de inimigos, pois estávamos mortos em nossos pecados, e nos traz a uma condição de filhos. Ele não nos pede nada em troca, Ele não requer nenhum tipo de bom comportamento, e nem que sejamos capazes de cumprir qualquer lei ou algo parecido. Deus faz um movimento em direção ao pecado que está em nós, nos reconciliando da condição de inimigos para uma condição de filhos, por compromisso com a sua glória e por sua infinita bondade e amor. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E eu acredito que esse versículo nos dá uma ideia um pouco mais clara do porquê que o Senhor nos chama para amar os nossos inimigos. Ele faz isso porque Ele sabe que a melhor coisa para a nossa vida é sermos parecidos com o nosso Criador, com o nosso Pai. E o nosso Pai ama os seus inimigos. Aquele que é digno, aquele que é justo, aquele que é luz, aquele que é misericordioso, aquele que é Senhor de todas as coisas no céu e na terra. 1 Crônicas 29:11. Se o nosso Senhor, que é todas essas coisas, Ele faz esse movimento em resgate aos seus inimigos, qual deveria ser nossa resposta? Ele odeia o pecado, mas ama a todos, a ponto de resgatá-los, enviando seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 1, 21, 22. Em uma das pregações sobre esse tema, o John Piper, ele diz a seguinte frase: a maneira de aprender a amar o seu inimigo é experimentar ser amado enquanto inimigo. Vou repetir de novo. A maneira de aprender a amar seu inimigo é experimentar ser amado enquanto inimigo. E essa mudança de perspectiva, eu acredito que deveria afetar drasticamente a nossa visão em relação ao nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, o nosso relacionamento com o próximo, seja ele considerado amigo ou inimigo. Como eu disse no começo do nosso tempo, o meu objetivo é nos ajudar a ver essa realidade maior por trás da pergunta de Jesus. E eu acredito que não é sobre a nossa capacidade de ir e amar os nossos inimigos, mas a história é sempre sobre Deus. E como Ele foi aquele que fez o movimento
para nos redimir enquanto éramos inimigos e nos trazer para a identidade de filhos. Isso não é sobre o nosso movimento em direção ao outro para agradar a Deus, mas um movimento de Deus em direção ao pecado para a redenção do mundo. E o meu desejo é que esse movimento que nós possamos reconhecer esse movimento que Deus fez e nos constrangir mesmo. Se o Deus que é perfeito veio até nós, quem sou eu para não ir para o meu inimigo? E, gente, eu sei que tudo que nós vimos aqui, ele é lindo, né? Parece até irreal, às vezes, né? A gente está muito no mundo teológico e eu confesso que, às vezes, quando eu vejo versículos assim, eu acredito que funciona, né? Na Bíblia, mas na vida real eu não consigo. Como é que eu vou amar meu inimigo? É muito difícil fazer isso. E de fato e de certa forma eu concordo com isso, mas eu concordo quando eu estou tendo uma visão cética sobre esse assunto e quando eu estou duvidando da capacidade de Deus em transformar a minha vida. Deus tem a capacidade de redimir vidas. Se como filho de Deus eu acreditasse que não seria possível amar o meu inimigo, eu estaria duvidando da própria palavra do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E agora eu queria chamar a atenção, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus prometeu nos transformar à sua imagem e semelhança. E como nós vimos, Deus ama os seus inimigos, e apesar de parecer impossível que isso aconteça comigo, eu não duvido da promessa de Deus para a minha vida. Ele é capaz de transformar pecadores como eu em você, em pessoas que vão e amam, sem barreiras. E agora de fato eu estou terminando. Talvez você está se perguntando, né? Assim, Lucas, você falou e a resposta da pergunta, né? A gente não chegou ainda na resposta da pergunta. Portanto, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Eu não sei se você reparou, mas um pouquinho antes do versículo ele já deu um indício dessa resposta. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justo e injustos. O nosso Deus, ele não é seletivo. E por que nós deveríamos ser? Ele diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E para aproveitar meus últimos minutinhos de pastor hoje, vocês sabem o que significa todos no grego? Significa todos. Justo, injustos, bons, maus, amigos, inimigos. Portanto, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Que recompensa terão? E eu diria que a maior recompensa que nós podemos ter é receber a nossa identidade de filho e sermos transformados cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Pai, que odeia o pecado, mas ama a todos, sem nenhuma distinção. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã e pela palavra do Senhor, por como o Senhor tem sustentado essa igreja, e obrigado pelo privilégio de vir aqui e compartilhar o que o Senhor disse comigo. Eu oro para que o Senhor transforme todos os nossos corações, eu oro para que nós possamos entender essa realidade de que é receber a identidade de filho e ser transformados mais à imagem e semelhança do nosso Pai, que é perfeito.
Eu oro todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.